Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Finalizando aqui esse congresso aqui da B2L, última palestra aqui desse palco. Primeiro de tudo, agradecer à B2L pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse painel com o Dr. Túlio, com o Dr. Paulo. É uma honra para mim, senhores. Muito obrigado. Obrigado a todos. E vamos começar porque esse tema aqui é um tema importante, é um tema que traz o equilíbrio do uso de IA, né? E conseguir trabalhar de uma forma em que a gente realmente consiga fazer com que a inovação seja responsável. Porque assim como quando um funcionário erra, antes de IA, né, fazendo uma analogia, o erro ele não era escalável. Hoje, com IA, qualquer erro, qualquer situação de uma alucinação, de uma IA, de alguma falha, ele toma proporções muito maiores do que era antigamente. Então a gente toma muito cuidado. E conversando aqui com o Paulo, com o Túlio, tinha em comum aqui os 5 pilares de governança que a IBM colocou para uso de IA. A IBM ela é uma empresa que ela não tem nada a ver com a gente, mas ela realmente é uma referência quando a gente pensa em IA. E ela criou 5 pilares, e um desses pilares é a questão de governança, e nesse pilar de governança, eles criaram outros 5 pilares que definem aqui a melhor forma de usar, né? Então, nesses 5 pilares, a gente tem a questão da privacidade, a gente tem a questão da transparência, a questão da robustez dos sistemas, a questão da explicabilidade, você conseguir explicar, um ser humano conseguir explicar realmente qual foi o fundamento para uma decisão que a IA tomou, e a equidade, evitar, por exemplo, que uma IA que é relacionada, por exemplo, com RH, com escolha de candidatos para uma vaga, que ela não tenha nenhum viés, algo do tipo. Então é você conseguir realmente manter uma equidade. E em cima desses pilares, a gente vai trabalhar aqui um pouco a nossa conversa. E eu queria começar até chamando o Túlio. Na verdade, não, chamar o Paulo, na verdade. Paulo, me conta um pouquinho em cima desses pilares, da questão do equilíbrio de uso de IA, como é que você faz além em dia? Quais são os riscos, quais são as consequências, as adversidades que você tem? Como é que é o dia a dia para você conseguir fazer de uma forma saudável o uso da IA na tua empresa? Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui hoje com vocês. Já apresentado, meu nome é Paulo. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado a BL, a B2L, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês desse universo chamado IA. E vamos fazer até uma analogia. Em uma das nossas reuniões lá na companhia, falando com relação a IA. Vamos pensar um ônibus passando com as portas ali à disposição, abertas as portas, e permitindo que várias pessoas venham fazer acesso a ela. Embora ela já há muitos anos permeando a nossa sociedade, só que ao mesmo tempo as grandes inovações e inovações que ela vem colocando para nós nos últimos 3 anos. Então esse ônibus passando, todos possam entrar. E ao entrar a este ônibus, o poder regulador já existem, alternativas dentro do Congresso Nacional em que falam em regulamentar. Ao mesmo tempo, existem as preocupações em muito regulamentar ou em pouco regulamentar. Então, nós estamos falando do equilíbrio sobre ela. A Endia, até apresentando um pouco para vocês, a Endia é uma empresa de recuperação de créditos, ou seja, cobranças, a cobrança ali no final da linha mesmo, pega-se todas as classes sociais e, ao mesmo tempo, ela representa um grande banco, uma grande instituição. Ela está como uma coligado de uma grande instituição financeira. E, já trazendo para o mundo jurídico, saímos de uma linha mesmo do papel, dos papéis ali, né? O arquivo que você abria, os contratos ali estavam, o pé do balcão, encostado no balcão. Então, um processo de digitalização de todo o nosso universo jurídico. E entre as vertentes dessa digitalização e ao mesmo tempo a otimização, em nenhum momento colocamos essa influência da IA para substituir pessoas, e sim para somar, agregar e agregando processos. E quando você começa a somar e agregar processos, a regulamentação sobre ela, até onde ela pode ir.
quais dados eu posso permear via IA? Como que eu apoio essa relação de trabalho? Como que eu apoio numa relação de consumo? Porque muitos dos dados que ali são trabalhados, eles não pertencem a nós, são dados de terceiros. Então, até onde eu posso ir? Então, dentre a importância do que é a responsabilidade da IA para o mercado, ainda embora ela não esteja estritamente regulamentada, há uma preocupação da nossa parte e que qualquer fornecedor, e hoje existem inúmeras pessoas vendendo esse serviço, estamos aqui, né, ali profissionais estão vendendo a influência da IA, mas para qualquer acesso para IA na nossa companhia tem que passar um processo extremamente duro que a gente chama de VRAC, então eu tenho que entender a relação de segurança via cyber, eu tenho que entender uma relação com relação a LGPD, como os dados estão ali protegidos, estão isolados, e também uma relação jurídica, que é a empresa, de onde ela veio, qual a seriedade, qual que é a responsabilidade social e a responsabilidade de mercado. Então, o ônibus ele continua passando, nós estamos com acesso sobre ele, explorando muitas das influências que essa ferramenta possa nos trazer, só que ao mesmo tempo com muita responsabilidade, com muita seriedade, e especialmente quando se fala da privacidade com relação aos dados que ali são executados. É isso. Perfeito, Paulo, perfeito. E você, Túlio, você que vem da esfera pública, né, do Tribunal de Contas lá de Minas Gerais, me fala um pouquinho dos desafios que você tem, dos riscos que você tem que encarar, como é que é lidar com esse assunto de IA, da governança de IA, os cuidados que precisam ter quando a gente pensa na esfera pública. Perfeito. Boa tarde a todos, né, queria agradecer Daniel e o Marcelo pelo convite. Que evento, hein, senhores? Eu acho que esse ano eles capricharam, assim, o evento e já prometeram um evento maior o ano que vem, né, eu achei É isso de verdade. uma ousadia, né, então os senhores já estão todos convidados, né, ao evento, meta são 10.000 pessoas ano que vem. Estaremos lá, hein? É. E aí, queria agradecer, né, tá, Arthur, Mayumi pela presença. Na esfera, pública, né, assim, eu vi que conversando com os colegas aqui no evento, a maioria é do setor privado, mas esse ano foi interessante que outros painéis também discutiram a relação com órgãos públicos, né, com entidades públicas, né, a utilização de IA. E aí eu acho que até um fechamento do que a gente discutiu aqui durante o congresso, já que a gente está falando de equilíbrio, é de que ela é inevitável, né, e aí a gente tem que um dos grandes riscos hoje da IA, ela ser ignorada e o que eles estão falando do IA shadow, né, assim, da utilização informal da IA. Em administração, a gente fala muito do decoupling, né, que é eu adequo a conduta para formalmente parecer que estou cumprindo as regras, mas no bastidor eu não estou cumprindo, né. Então acho que esse é um dos grandes riscos. E aí, foi interessante quando, Marco falou dos princípios do IBM, que a gente lembra logo, do artigo 37 lá da Constituição, que vai falar da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né. E aí além do LIMP lá do 37, a gente vê muitas outras relações desses pilares da IBM com a relação com órgãos públicos. E aí eu queria citar, assim, alguns que me chamam muita atenção. Primeiro, acho que o Paulo falou bem, né, e a preocupação com dados de terceiros, imagine os senhores o que são dados de cidadãos, né. O governo tem um grandíssimo banco de dados. Então, existe uma preocupação muito grande com essas informações, né. Isso é um dos grandes riscos. Isso está lá na Lei de Acesso à Informação, está na Geral de Proteção de Dados, né, e é uma preocupação constante dos órgãos e entidades públicos. Eh, Além desse risco, que seria quase que inerente, né, Paulo, assim, das nossas atividades, até um parênteses, senhores, eu fiquei assustado, porque eu achei que o setor público fosse muito engessado, até conversar com os setores regulados, né, o tanto que banco tem mais engessamentos com utilizações de IA, né, do que o setor público em si. E aí desses riscos, além desse risco, eh, das decisões serem automatizadas e ferir o aspecto democrático, por exemplo, lá no artigo 20 da LGPD, fala que as pessoas têm direito de recorrer de decisões automatizadas. E para ela poder recorrer, ela precisa entender qual foi o fundamento, né, quais foram os critérios. E aí, essa criticidade, né, acho que no painel anterior até falaram um pouco disso, eu preciso entender quão crítica é essa decisão. Se for uma sanção, se for algo, políticas mais sensíveis, eu tenho um risco elevado e a gente precisa ter uma taxonomia desses riscos que até hoje não tem no Brasil. Tem um projeto de lei 2023, tem uma regulamentação de IA da União Europeia, que é bastante interessante, a gente poderia aproveitar muita coisa aqui no Brasil,
né? E aí, basicamente, os riscos que a gente identifica de plano, né, além desse óbvio que é inerente à atividade do setor público, seriam esses riscos ligados. Não, e tem os riscos também que os senhores já falaram aqui, a gente discutiu muito no evento, os riscos operacionais, mas seriam esses riscos de automatizar decisões que demandariam um aspecto democrático, que demandariam a participação de um sujeito ali. Porque o agente, quem não está acostumado com o direito público, né, mas aquela lógica da teoria da agência, quando um agente, né, faz algo, quem está agindo é o Estado. Então é importante que essa tomada de decisão seja fundamentada, né? Essa motivação tem que estar expressa em algum lugar. E essas automatizações que têm acontecido, isso não tem, essa opacidade dos algoritmos, ela é contra a lógica da administração. E digo isso, que eu brinquei do setor regulado, porque na esfera pública, hoje a gente fala muito do direito administrativo do medo, né? O gestor tem medo de decidir porque ele pode ser responsabilizado. Então, a não utilização de IA por medo é mais perigosa para a administração, porque a administração tem grande tolerância com o desperdício. Porque falar para o setor privado que a administração não tem apetite de risco é mentira, né? Porque ela corre riscos grandes, mas risco de desperdício, mas ela tem baixa tolerância a riscos dessa imprevisibilidade. E aí, por conta disso, acabam não tomando decisões, e hoje, eu esqueci, no outro painel, falaram claramente disso. Todo mundo está utilizando IA. Se a empresa, seja pública ou privada, não tem uma política clara de utilização, isso aumenta absurdamente o risco. A gente precisa de uma governança, né? E aí, assim, em cima disso tudo, Marco, eu queria até te devolver a pergunta, que eu tenho uma curiosidade da Livelo, assim, como que lá na Livelo vocês têm trabalhado essa lógica, assim, tem boas práticas de identificação de risco? Como é que vocês trabalham lá na empresa? Túlio, é uma boa pergunta. A gente é uma empresa com 60 milhões de clientes, é uma empresa muito grande, né? A Livelo faz parte do Grupo Elopar, uma empresa do Banco do Brasil e do Bradesco. E todo mundo que tem cartão de crédito desses bancos, fatalmente tem pontos Livelo aqui, né? Além dos nossos pontos que são acumulados via varejo. Então, e aí, a gente é uma empresa também com muitos produtos e com essa quantidade de clientes, a gente precisava inovar, a gente precisava se posicionar no mercado, a gente precisava tanto para internamente, para a gente conseguir dar conta das demandas, quanto para produtos mesmo, né? E o que a gente fez? A gente começou criando uma política corporativa. Acho que esse é o primeiro ponto, porque usar IA desenfreadamente gera riscos, como eu falei no começo. Então, se a gente não colocar freios e contrapesos e saber exatamente os limites que a gente pode usar e como usar, é exponencial o problema que pode dar, assim como é exponencial os benefícios, os malefícios também são. Então, a gente criou política corporativa com regras claras de uso, e isso não foi só a Livelo, isso foi o grupo inteiro, né? Todas as empresas do grupo, né? Para quem não sabe, aí a Lelo, Elo Cartões, Cielo, foi uma política corporativa que pegou todo o grupo, né, além da própria Elopar. E a partir dessa política corporativa, a gente criou comitê. A gente criou um comitê multidisciplinar dentro da empresa, no qual se toma essa Desculpa, decisão. nível de direção? Qual que é o nível de... Não, diretivo, nível de direção. E aí, mas multidisciplinar. Então, tem o jurídico, tem o TI, tem segurança da informação, tem todas as áreas que são. E a área pertinente aí, por exemplo, se vem alguém de RH querendo trazer uma IA, vai participar alguém de RH, sempre tem uma cadeira que vai de acordo com a demanda. E a partir daí, discute-se todas as regras daquela IA, o que vai ser feito, o que não vai, quais são os riscos que a gente está tomando ao colocar aquela IA. E aí a gente foi começando a trabalhar nesse formato, tentando trazer o máximo de governança possível para que não fique algo irresponsável. E quando a gente fala também da Livelo, a gente tem, como eu falei, tem 60 milhões de clientes ali. Então, e a gente nunca usou dados das pessoas para poder fazer os treinamentos, para poder colocar uma IA. Então, sempre que a gente vai fazer o treinamento, vai treinar o IA ou vai contratar alguma IA para a empresa, a gente sempre usou dados sintéticos. Então, todo cuidado de vazamento de dados, todo cuidado para que isso não ocorra, toda a responsabilidade para que a gente consiga inovar de uma forma segura. E a Livelo é uma empresa que inova bastante.
se vocês forem perceber, nos últimos tempos, eu não sei, alguém, quem é cliente Livelo aí, só para ter uma ideia? Quem é? Metade aí da galera. A gente colocou. Cadê o QR Code para todo mundo se inscrever? É. Faltou, hein? Ano que Faltou. vem, Faltou. QR Code na tela. A gente trouxe. As pessoas usavam muito a Livelo para transferir pontos para as aéreas, para resgatar viagens, e hoje você pode transformar em dinheiro, você pode pagar com Pix. Então a gente inovou bastante no nosso produto. Então a gente tem apetite à inovação, mas sempre com responsabilidade. E até sobre isso, Paulo, eu queria te perguntar como é que é lá no Endia. Qual é o apetite a risco que vocês têm? Como é que vocês tomam essas decisões lá? E se você me permite mais uma também, tá fora totalmente do script, mas você teve muita resistência em relação às outras áreas quando você implementou IA e a governança lá no Endia? Vamos lá. Quero agradecer também a presença do Henrique e o Jefferson, eles que são os linhas de frente ali no dia a dia da nossa Endia, né? A IA hoje, se abrirmos agora o WhatsApp, estamos estimulados ao uso dela. Então, é algo extremamente inevitável. A Endia, ela tem um departamento hoje gerenciado pelo Jefferson e também pelo Thiago, que eles trabalham 100% com mapeamento da companhia. Então, eles fazem todo o mapeamento de riscos, entendem quais são os pontos inerentes, os pontos residuais, para uma linguagem mais clara, né? Aquele qual temos vista, aquele ou não que estão fora dos nossos olhares, e ao mesmo tempo pontos mitigatórios. Onde que eu posso usar esse processo de forma segura e até mesmo num conceito eficiente? Para as áreas, se olharmos para o mercado, nosso mercado é trabalharmos com inadimplência. Se abrirmos agora os nossos celulares, darmos um Google aqui, nós estamos falando de 82 milhões de pessoas inadimplentes. E nossa base hoje passa-se no mínimo 42 milhões de CPFs estão ali inseridos. Então eu não tenho como falar do não uso dela. E até mesmo resultado é a nossa veia de acesso, é a nossa veia de entregas. E para facilitar, é o que a gente chama de CPC. Como que eu posso facilitar para encontrar o Paulo naquela ligação, naquela localidade? Como que ao mesmo tempo eu posso reorganizar documentos por intermédio da IA? Como que eu posso ao mesmo tempo facilitar a vida, cortar dados via IA? Numa missão bem recente, para que tivéssemos ali a garantia dos pagamentos da companhia, a tesouraria também está conectada ao departamento jurídico e riscos. Então, antes de qualquer pagamento, eu tenho que entender se o contrato está em ordem, está aderente e assim por diante. E ali tinha um menino o dia inteiro apertando aquele botão, e não fazia mais sentido aquilo. Uma que limitava o crescimento dele, ele é o rapaz que só apertava o botão para poder conferir as informações. E por que não trazer numa linha de A, que ele bate no sistema A, no sistema B, no sistema C, e traz aqui na hora do preenchimento para que eu possa fazer o pagamento. Então, o uso de A é extremamente inevitável para a companhia, até mesmo falando do nosso público, é um público bastante jovem, os meninos que ali estão em atendimento e nas áreas administrativas, se vocês terem uma ideia, a média de até 28 anos. E um outro porquê é um público feminino lá, as mulheres imperam 74% do nosso público feminino. Então, eles estão extremamente alinhados, estão extremamente envolvidos, e é onde nasce a necessidade diária em mapearmos os nossos processos, entendermos as nossas vulnerabilidades e mitigarmos esses riscos que ali são apresentados. Perfeito, Paulo. Ainda falando em mapeamento, é um bom gancho que você deu para fazer a pergunta para o Túlio também. Túlio, como mapear e classificar esses riscos antes da contratação de soluções de IA pelo poder público? E você me permite mais uma? Posso? Você está muito à vontade. Eu tô descontraído aqui. Pode ir. Quais instrumentos de mitigação e controle devem ser adotados pelo poder público para garantir para reduzir os riscos do uso de IA? Eu queria saber isso também. A pergunta, inclusive, para Livelo, e gostei da experiência do Paulo, é exatamente por isso. Eu acho que a administração pública está uns 10 anos para trás, né? A gente precisa avançar muito nessa parte de mapeamento dos riscos. Não que não tenha lei que obrigue, né? E assim, para deixar clara, né, a lei de licitações, a 1433, ela traz previsões agora de estudo técnico preliminar. Se eu vou contratar uma IA, eu tenho que dizer quais são as soluções possíveis. Porque como é que o Estado contratava antes?
eu tenho uma demanda, né? O gestor fala assim, eu quero comprar um carro. E ele comprava o carro. Agora, para contratar, ele tem que falar assim, eu tenho demanda de deslocamento. Quais são as soluções possíveis? Eu posso alugar um carro, eu posso ter um credenciamento de táxi, de aplicativo, eu posso adquirir o carro. Então, isso mudou a forma de contratação como um todo. E isso vale para ferramentas de IA, né? Esse mapeamento. E aí, além do amadurecimento do ambiente público, que eu acho que isso é também uma demanda para essas contratações, tornam mais inevitável. A gente teve a oportunidade de discutir aqui, não sei se todos acompanharam, da dificuldade do judiciário, né? Porque não tem como tratar do estoque processual sem uma logicidade, né, própria das IAs ali para dar fim ao estoque. E aí a gente tem que trazer, né, e eu estou dizendo do judiciário dentro da lógica de poder público, né? De um prestador de serviço jurisdicional. Então, esse cuidado que a gente precisa trazer para todas as contratações, não só para de IA, é entender isso, quais são as possibilidades. E aí, dentro disso, além da sensibilidade dos dados, né, da criticidade da decisão, tem políticas que são muito sensíveis a isso. Imagina os senhores se na área de saúde alguma decisão que seria técnica ou discricionária, ela fosse tomada só com base em A, né? Isso significaria a vida ou morte de alguém que seria preterido ali no atendimento, né? Então, algumas decisões elas têm muita resistência a essa automatização. E aí eu falei lá do PL, né, que está tramitando desde 2023, tem lá a normatização lá da União Europeia, e é uma preocupação que a gente precisa trazer para cá, porque acho que o grande tema do que nós três discutimos aqui é a necessidade de mapeamento desses riscos, né? Então eu preciso de uma matriz de risco, né? Assim, a chance de impacto de algo, a chance de ocorrência de algo e qual que seria o impacto caso acontecesse, né, Paulo? Paulo tem um nome bonito, como é que é, Paulo? A ocorrência e o impacto. É o risco inerente, né? Esse residual. É isso daí. E eu preciso entender, às vezes a situação tem baixa chance de acontecer, mas se acontecer é uma catástrofe. Então eu preciso redobrar os cuidados daquilo, né? E aí essa criticidade também das decisões, essa sensibilidade dos dados, demanda da administração um maior cuidado na contratação. A administração não pode ficar refém de empresa, né? Isso é uma preocupação muito grande. Aí não sei se todos entendem o que é Tribunal de Contas, mas basicamente ele está na esfera administrativa e uma das funções dele é cuidar das compras públicas, grosseiramente dizendo, tá? Assim, só para todo mundo ficar na mesma página. E aí uma das grandes preocupações é como que eu vou entender essas escolhas ali, o que que motivou essas contratações. E é uma dificuldade, né? Então a gente precisa avançar muito nisso ainda, né? Que você falou dos desafios e como é que eu contrataria, a rastreabilidade dessas informações, não ficar refém de empresa, né? Então, assim, ter a possibilidade de trocar de ferramentas. O que acontece muito na administração? E aí não só ferramentas de IA, ferramentas de tecnologia da informação como um todo. Se contrata uma ferramenta, não tem previsão de ter banco de dados compartilhado no final, ou código-fonte, o que for, e aí a administração fica refém da empresa para sempre, assim. Acaba perdendo dados, né? E faz uma análise de risco e não vale a pena licitar e tem que justificar uma inegibilidade. E o serviço cai, né? Porque a empresa percebe também que ela está Ela não nessa precisa vantagem. se esforçar muito para manter a qualidade de serviço. Isso acontece também na esfera privada, né? Sim. Como assim, né? Na esfera privada, essa confiança Não, né? No sentido assim, a gente também não pode ficar refém das empresas, né? Toda essa... É uma questão operacional, mas é porque na administração pública isso é muito sensível. Sem dúvida. Por causa da lógica das contratações públicas, acaba que aquela empresa já tem uma expectativa de que ficará lá por um tempo. E ela não entende que, assim, o contrato pode ser rompido por descumprimento, né? Então, assim, inclusive esse amadurecimento, porque o Estado agora, eu disse das mudanças lá da lei de licitações, no estudo técnico preliminar, já tem que prever essa transição, inclusive, né? Isso eu acho que é um dos grandes problemas, assim, que a gente tem visto nas contratações. E, por exemplo, existe a lei lá da contratação de startup, que é genial a ideia, mas a administração tem muito problema, porque o gestor público tem medo de ser mal avaliado depois. Porque ele fala, não, mas eu contratei uma startup, mas o produto não saiu, eu vou ser responsabilizado por isso? Né? Então, ainda existe uma grande dificuldade, assim, na inovação na administração pública, né? Eu acho que isso e talvez pudesse ser mitigado se tivesse um trabalho mais maduro de identificação de riscos, né? De ferramentas disponíveis no mercado. Os senhores viram aqui na feira o tanto de novidade, né? Eu acho que eu conheci metade das empresas que estão aqui, né? Então, tem muita coisa
avançando e está avançando muito rápido, né? Eu acho que esse conhecimento, como um todo, assim, que vai ser grande avanço. Os senhores usam muitas ferramentas lá? Qual o número de ferramentas, assim? De IA, você diz? É. Hoje a gente tá usando mais de 4, né, gente? A gente tá com o Gemini, a gente tá com o Copilot, a gente tá ainda com algumas IAs internas, que a gente construiu lá com o nosso time de TI. 3, né? É isso, né? Né? É. Para nós também são 3, só que ao mesmo tempo tem um processo bem doloroso, vamos dizer assim, para que venha a ser homologado. Você bem disse que o mundo público pode ser apertado, o privado não é diferente, ainda mais quando somos uma instituição financeira. Então, são regras bem duras. Então, estamos trabalhando com 3 provedores ali. Só para os senhores terem noção do tamanho do desafio, não muito tempo, num órgão aí que eu esqueci o nome, era vedado a utilização de pendrive. E a gente discutindo hoje o Claude Cowork, que ele manipula a máquina, né? Então, assim, eu acho que precisa dar um salto muito grande ainda. Por isso que eu estou perguntando de quais são as ferramentas, porque eu fiquei impressionado, assim, o tanto de ferramenta legal que já tem, que já está disponível aí no mercado para a área jurídica. Gente, eu falei aqui só as de IA, né? Sem contar as partes de CLM aqui que a gente usa o Netlex, que é patrocinador aqui da B2L também. E a gente usa bastante. Pessoal, a gente tem mais 3 minutinhos. Paulo, quer deixar um recado final aí para todo mundo, só para a gente não. Vamos lá, agradeço pela oportunidade. O ônibus ele continua passando com as portas abertas e esse ônibus ele precisa ter governança, então ele tem que ter direção de onde ele saiu e para onde ele está. Ele é constante. Então o convite para que todos entrem, é inevitável o uso dessa ferramenta, ele está para o nosso cotidiano. Então eu só reforço o convite, que é um universo bem bacana. É isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Queria agradecer a todos, mais uma vez, belíssimo evento, parabéns pessoal da B2L, pessoal da organização, agradecer aos meus colegas de painel, Marco e Paulo, tá? Vamos trocar mais figurinha, gostei das ideias, tá? E fico à disposição, aqui é muito curto, né? Tem muitas ideias, né? Aí o nosso contato tá lá no site, quem quiser trocar mais informação, né? Tô à disposição. Obrigado, gente. E pessoal, por último aqui, só um último recado que eu queria passar para vocês é o seguinte: não tenha medo de inovar, mas também não tenha medo de colocar freios e contrapesos. É muito importante. Por que eu digo isso? O jurídico tem que ser encarado como uma área de negócio. Aqui, só para ter uma ideia rápida aqui, quem é de empresa, levanta a mão rapidinho aí. A maioria. Então vocês sabem muito bem o que eu estou falando aqui, o quanto que a gente tem esse desafio dentro de casa de mostrar que o jurídico é uma área de negócio. Então, tragam sem medo essa questão da inovação, não travem a inovação, mas tentem deixar claro que essa governança é importante para evitar grandes problemas no futuro. A gente não quer deixar de acelerar, mas ninguém acelera um carro a 200 por hora se o freio não funciona, entendeu? A gente tem que ter controle aqui. E é isso, parceria do negócio com responsabilidade, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde.